Pessoal, de novo, né, para quem não conhece, eu sou o Henrique. Tem alguém vindo a primeira vez na EPE? Não? Já, a turma, seja bem-vinda. A turma já está bem estabilizada, seja bem-vinda também. Na última aula, o pastor Dinho, ele terminou falando sobre, eu lembro que eu comentei com ele até no corredor ali, ele falou sobre a questão do grupo, né, que na hora de construir, né, a arca, de construir ali a Arca da Aliança, o candelabro, e todos aqueles artefatos que Deus pegou e ungiu de maneira especial uma pessoa, e essa pessoa pegou e teve uma equipe trabalhando. Então ele pediu para, puxando desse gancho, tá? Puxando desse gancho, a gente falar desses aspectos mais, que não são menos espirituais, mas esses aspectos mais, vamos falar, materiais dessa fase do povo de Deus. Então, vamos lembrar o seguinte, né? Nós saímos do Egito, nós fomos escravizados no Egito, saímos do Egito depois de clamar a Deus, Deus veio poderosamente e agiu e interviu ali. Nós, saindo do Egito, recebemos a lei, nós falamos sobre os 10 mandamentos, falamos sobre a Torá, recebemos ali no Monte Sinai, e depois de sair do Egito, chegamos perto da terra prometida, chegamos perto, enviamos 12 pessoas de nossa confiança lá, e essas pessoas voltaram com uma dificuldade, vamos falar, para entrar na terra, e daí Deus falou o quê? Essa geração não serve, e nós ficamos ali um tempo, né, correndo ali em círculo, andando em círculo, e acabando uma geração para uma nova geração ser formada, até poder conquistar a terra prometida. E nós estamos em que momento? Qual o momento que a gente vai, hoje, na nossa lição, abordar? Nós vamos falar desse período, um pouco, né, desse período em que ficamos ali no deserto e, efetivamente, a conquista da terra prometida. Só que nós não vamos aqui, o pastor Dinho sempre fala, Henrique, não é aula de história. Por quê? É mais voltado para a gente pegar os fundamentos e, de alguma maneira, tentar aplicar, né, naquilo que a gente consegue fazer o link, aplicar a nossa vida prática, tá bom? Então, nós estamos nesse período da conquista da terra prometida. E daí o que eu preparei de material, e enviei ontem à noite para a pastora Margarete imprimir, eu estou sempre enviando em cima da hora, né? Da última vez eu consegui enviar na sexta, daí ontem eu passei a tarde dando uma aula num retiro para pastores sobre um princípio judaico, e daí eu cheguei e ainda fui terminar essa matéria. Tem alguns erros de português aqui, mas depois a gente corrige. Tá bom? Então, nós estamos nesse momento de conquistar a terra prometida. Amém, irmãos? Então, vamos começar. Nisso? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ok. Qual é aqui o nosso link com a vida cristã? O nosso link com os nossos dias atuais. Olha lá, saiu do Egito. O Egito, o que representa, muitas vezes, o Egito na nossa vida cristã? O pecado, né? O Egito é representado como o pecado. Então, nós saímos do Egito, fomos, né, libertos de uma maneira milagrosa, poderosa. Quando Jesus vem e nos liberta do pecado, isso é também de uma maneira poderosa, de uma maneira milagrosa, porque nenhum de nós tem, por si só, condição de se libertar do pecado, de apagar a mancha que o pecado traz para nossas vidas. Então, nós não temos esse poder. Nenhum filósofo, ninguém tem, nenhum teólogo, ninguém tem esse poder por si. Nós dependemos do quê? Da cruz, de reconhecer Cristo como Salvador e Senhor. Da mesma forma, Deus tirou o povo do Egito. Ok, saindo do Egito, nós recebemos o quê? O povo lá de Israel recebeu a lei, recebeu os mandamentos, e nós, a nossa vida cristã. Uma vez que a gente
uma vez que a gente sai do Egito, do pecado, nós recebemos um novo modelo de atitude, um novo modelo de ação, um novo modo de vida. Onde que está? Eu coloquei na apostila que está basicamente, eu gosto muito de falar, quando alguém fala, Henrique, o que eu começo a ler na Bíblia? Tem muito amigo católico, ou que nem é praticante, né? A maioria não é praticante, e desse, mas por onde que eu começo? Eu falo, olha, se você conseguir viver Mateus 5, 6 e 7, você já está melhor do que grande parte das pessoas, né? Reconhece a Jesus como Senhor e Salvador e tenta viver Mateus 5, 6 e 7, porque ali tem talvez o fundamento, a espinha dorsal dos evangelhos, na parte de como viver, como ter uma vida que agrada a Deus. Então nós saímos do Egito, recebemos ali, o povo de Israel recebeu o quê? A Torá com os 10 mandamentos e os 10 mandamentos e a Torá com 613 mandamentos, e nós, né, saímos ali da vida de pecado e começamos a aprender com Jesus, como é a vida que nos interessa. Se não tivesse importância, se bastasse aquela história da supergraça, de que basta aceitar a Cristo e pronto, ele teria andado em todos os lugares onde ele andou com uma única mensagem: creiam em mim, creiam em mim. E não foi isso. Nós vemos que é a porta de entrada, mas tem muito mais além do creia em mim. O que Jesus fez? Ensinou, né? Confrontou os ensinamentos dos fariseus e ele ensinou um modo de viver em consonância, né, em conformidade com o reino de Deus, com aquilo que Deus espera de nós. E é o que a gente aqui na escola preparatória para a eternidade, é aquilo que a gente também procura aprender. E então nós saímos disso, ok. Então nós aprendemos, vamos partir já do princípio que nós aprendemos a viver da maneira como Deus quer. O povo aprendeu os 10 mandamentos e a Torá com 613 preceitos, e tem uma promessa. Nós como cristãos, temos, eu digo que promessas de duas índoles, né? Tem aquelas promessas bíblicas que você pode, que aplica a sua vida, você pode ter como palavra rema alguma daquelas promessas. A Bíblia tem muitas promessas de bênçãos e alertas de maldição para quem descumpre mandamentos, para quem anda em pecado, mas, então, a palavra de Deus nos dá muitas promessas, e muitos de nós, né, eu acredito que muitos de nós, já recebemos palavras específicas, que algumas vezes vêm por meio de profetas, por mais que eu tenha toda a dificuldade, por conta da racionalidade, de entender essa questão profética, esses atos proféticos, é uma coisa que eu não posso dizer que não existe, porque a Bíblia é profecia pura, está cheio de profecia, está cheio de ato profético. Imagina quando um profeta fala para jogar uma flecha, que coisa mais louca, né? Ou entrar num rio para ser purificado, é tudo ato profético. Então a Bíblia está cheia disso. Quando o nosso Senhor pega e manda a gente celebrar uma ceia, é um ato profético, nós estamos apontando para algo. Então o que acontece? Nós temos esse lado profético que ainda nos dias de hoje, Deus usa determinadas pessoas, né? Deus usa comigo, por exemplo, Deus usou para falar como profeta o apóstolo Luiz Hermínio, né, na época pastor. Eu estava lá no Tiradentes, na Atos, lá no comecinho, acho que 2009, 2010 talvez, e 2009. E nós estávamos lá e ele apontou para mim, eu estava visitando a igreja, não era membro nem nada, acho que primeira ou segunda vez, e ele apontou para mim e deu uma palavra. E eu, né, como um bom advogado, fui investigar, né, para várias pessoas quem tinha contado a minha vida para ele. Eu tinha certeza que alguém tinha chamado ele antes e falado de mim, tal, e passado alguma coisa. O tamanho não digo nem incredulidade, né, mas o cuidado. Mas, enfim, então existem essas palavras. O pastor Rafael Conrado uma vez falou comigo, o missionário Amaro já falou várias vezes. Então a gente tem essas promessas individuais. Mas também tem as promessas
que às vezes não é um profeta que chega na vida de um de nós e fala, eis que te digo, vai acontecer isso, isso e isso, faça assim e tal. Às vezes não. Às vezes, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, uma promessa que está lá para todos aqueles que creem, só que para você, ela vem às vezes num momento diferente, ou vem numa situação, numa intensidade diferente, que a gente chama de palavra rema. Ela pega e explode. Ela explode para você naquilo ali. Então é uma promessa que você pode falar, essa promessa é para mim. Por exemplo, nós vamos falar aqui de Josué. Eu não ia em igreja evangélica, né? Eu era um católico de casamento e batizado. Mas a minha esposa enchia tanto minha paciência para ir para a igreja, que eu tinha uma Bíblia, que eu tinha ganhado um pastor, e quando ela ia, às vezes eu pegava para ler. Então eu tinha uma Bíblia lá em casa. Mas, um dia, em 2007, 2008, eu tive que tomar coragem em comprar meu primeiro imóvel, né? Eu morava sempre alugado, morava no quartinho e tal, daí casei, tive meu primeiro filho, morava num daqueles que é na esquina que tem vários, né? Morava num cantinho daquele lá. E já era formado, já era advogado, estava começando a vida ali, já tinha um tempinho, né? E daí o que aconteceu? Eu fui comprar um imóvel e assumi um financiamento, né? Uma parcelona que eu fiquei tremendo. E eu peguei e falei, cara, e agora? Faço ou não faço? Eu nunca fui, respeito, né, cada um tem, mas eu nunca fui de procurar, de me aconselhar com amigos, com outras pessoas. Eu acho assim que a gente, fazendo uma reflexão, às vezes acaba sabendo o caminho que deve seguir, né? Então, eu peguei, fiquei ali, entrei no quarto, depois de ver a casa, apaixonei numa casa no Carandá, mas era um dinheiro impossível. Daí eu peguei, entrei no quarto e falei, vou pegar essa Bíblia aqui, vamos ver o que Deus fala. Coisa que eu não recomendo fazer, né? Mas, às vezes a gente faz de abrir, né? Faz aquele oráculo, né? Tira a caixinha de promessa. Deus faz cada loucura, né? Não é o jeito ideal fazer isso, mas Deus faz assim também. Daí eu abri, né? Tirei a sorte, abri e caiu em Josué, né? Capítulo 1, nunca tinha lido, né? Aquele eu só lia o Mateus praticamente, comecinho e parava. E daí falava lá de ser forte e corajoso, que você vai vencer, que Deus é contigo, mas não desvie do caminho nem para a direita, nem para a esquerda, e aprenda a palavra de Deus. E aquilo ali, mas bateu o quê? A promessa, a profecia ali para mim. Falei, puxa vida, se eu continuar no caminho certo, se eu não, vamos falar, não loquear, né, não sair aí fazendo coisas que desagradam Deus, eu não era cristão, mas era moralmente assim, eu acho, né, que um pouco melhor do que a média, eu acho, né, a gente acha que é. E daí, quando eu li aquilo ali, bateu, e eu falei, é isso. Daí eu tive aquela confiança naquele momento, e sempre que eu estou, às vezes, numa situação assim, eu lembro daquilo ali, olha, enquanto você continuar, eu sou contigo. Se você, em algum momento, se encantar, de alguma maneira fizer, daí é você com você mesmo. Então, assim, me deu aquela confiança. Então, temos aquela promessa geral, né, que tem na Bíblia, e tem aquelas individuais, seja por meio de um profeta, que vem e fala, eis que te digo, e cuidado com isso, tá? É bênção, é de Deus, mas, né, todas as vezes eu não fui atrás, né, aconteceu. E tem aquela situação que você está lendo a palavra e ela vem, você está naquele momento de angústia, ela vem e revela para você. Outro momento que eu tive isso foi quando eu aprendi sobre primícias. Eu lembro que eu tinha a minha vida, eu só dizimava na época, e daí no meu aniversário eu acordei e falei, Deus, eu quero mais, eu quero entrar num novo nível, tal, de entendimento, de vida, tudo, né? E fui fazer de novo isso, né? Mas eu fui, verdade, segunda vez que eu fiz, agora estou até com vergonha, né? Falo para não fazer, mas acabei usando dessa artimanha. E eu fico vermelho fácil, viu, irmãos? E daí o que aconteceu? Eu abri em primícias, eu não lembro qual a passagem que falava exatamente sobre a questão de primiciar. E eu comecei daí no mês seguinte a entregar primícias, né? E depois entendi o tzedaká e tal, mas
são momentos que a gente guarda, e assim, tem um monte de promessa, mas fala, eu recebo todas elas. Na prática, se você tiver uma promessa de Deus na sua vida, que você confiar e andar nela, você não precisa ter 50 palavras, é uma, e você crer e caminhar nela. Então assim, nós às vezes temos a promessa, né? Cada um dos irmãos aqui tem uma promessa. Então o povo de Israel tinha uma promessa, olha aquela terra linda, melhor do que eles imaginavam, que quando você vê o relato dos espias, eles ainda falam, e além de tudo isso, dela ainda emana leite e mel ainda emana dessa terra, quer dizer, é melhor do que eles imaginavam. Então nós temos a vida liberta do pecado, nós temos o aprendizado dos princípios, dos mandamentos, nós temos a promessa. Tenho agora um passo muito importante, que muitos não conseguem dar, não conseguem entrar, que é conquistar a promessa. Então, tem um monte de gente que recebe de Deus, mas daí vem aquele passo, aquela diferença entre o sucesso aos olhos de Deus e a pessoa que tinha um grande potencial. Eu ouvia muito isso quando antigamente li esses livros, Você S.A., essas outras coisas assim, que falava muito que muitas pessoas têm o potencial. Muitas pessoas têm potencial. Agora, ter o potencial, seja profissional, em qualquer área, ter o potencial e realizar e conseguir efetivamente concretizar o potencial, aí tem uma distância enorme e muitos não conseguem. Eu diria talvez até a maioria não consegue. E diante disso, né, então nós temos lá as nossas promessas diante de Deus e como a gente atinge elas. Diante disso, eu falei, olha, eu vou fazer aqui uma releitura sobre esse período e ver o que a gente consegue extrair, né? O que a gente consegue extrair e que pode, de alguma maneira, ser útil à nossa vida. Amém, igreja? Tudo bem? Então, eu coloquei na página 1, uma lição que a gente aprende, que é: se você for ansioso e imediatista, você poderá cair em idolatria. Vamos voltar lá no Egito. O que aconteceu? Moisés demorando para descer do monte. O povo ali naquela ansiedade, eles viram, imagina a cabeça daquele povo, eles viram obras maravilhosas, Deus agindo de uma maneira sobrenatural, não apenas com as pragas, né, não apenas com a morte dos primogênitos, mas abrindo o mar. Eu acho que só abrir o mar já era, nós aqui cremos sem ter visto algo tão grandioso, né? Então esse povo viu tudo aquilo e eles ainda tiveram, eu vou falar que lendo isso aqui, dá raiva às vezes aquele povo. Quando você lê esse trecho aqui da história, você fala, mas que povo, que não tinha gente melhor para escolher, né? Mas quem somos nós para questionar? Mas enfim, eles vendo tudo aquilo, ainda tiveram a audácia de duvidar que Deus seria capaz de guardar ou de cuidar, e achar, ele deve ter morrido, né? Sumiu, foi embora, fugiu, morreu. Acreditaram que Moisés não voltaria. Vocês imaginam assim, depois de ver o que viram, achar que Deus ia os deixar, vão falar, abandonados? Isso a gente vê esse tipo de atitude em vários momentos, né? Eles murmurando e reclamando por isso. Eu já tinha lido, claro, esses textos, mas quando a gente relê, fala, nossa, mas como que o povo reclama, né? Daí vamos ver, será que nós não somos assim também no dia a dia, né? Mas enfim, o que acontece? Não tendo aquela confiança absoluta, sendo ansioso, eles acabaram fazendo o quê? Vamos fazer do nosso jeito. Qual foi o jeito deles? Em primeiro lugar, eles precisam de um Deus, né? Eles tinham vários deuses lá no Egito, que nós vimos, as 10 pragas, cada uma delas afrontando um desses deuses, e eles falaram, temos que ter um primeiro Deus, quer dizer, a idolatria entrou ali. E na nossa vida hoje, né? O que consegue, às vezes, fazer um link? É óbvio que ninguém aqui, eu imagino, que porque Deus está demorando para agir naquilo que prometeu, que leu na Bíblia, ou
aquilo que Deus falou por meio de um profeta, ninguém vai fazer, obviamente, aqui uma imagem e orar para que aquele Deus lá resolva o seu problema. Mas o que a gente faz? Quando que há uma idolatria, sem ter uma imagem? Que a idolatria não é só adoração de imagem. Sempre que você rejeita, deixa eu tirar, senão eu vou desconcentrar. Sempre que você rejeita a soberania e você, de alguma maneira, age dizendo, Deus, você não sabe fazer do jeito certo, eu vou fazer de outro jeito, é uma forma de idolatria, porque você está se colocando acima, querendo dizer o quê? Eu sou mais preparado. Então, quando a pessoa pega e fala, não vou esperar a promessa, isso é demorado, vou fazer do meu jeito, e ele fala, não, eu vou fazer do meu jeito, é o quê? Não, Deus está demorando, eu vou fazer isso, fazer aquilo, tal. Isso pode ser uma idolatria. Cuidado. Eu sei, por exemplo, que o apóstolo Paulo, lá na frente, em algum momento ele diz assim, olha, eu vou agir, se Deus quiser, ele me impeça. Então, daí Deus vai ver o coração de cada um. Mas, se às vezes é uma forma de rebeldia, é alguma coisa que a pessoa não quer esperar, ela pode estar caindo nesse mesmo pecado. Tá? Então, sempre tem que tomar cuidado em esperar. O que é o momento da espera? O momento da espera é um momento ideal para preparação. Esse é o objetivo do momento da espera, que pode ser longo ou curto, depende de você estar pronto. Você se prepara para quê? Para estar pronto. Você pode ter um momento de espera de 1 ano na sua vida ou de 20 anos. Depende de você estar pronto. Para Deus fazer não tem dificuldade alguma. Ele muda tudo e resolve. Mas nós temos que estar pronto. Aqui o pessoal demorou 40 anos, né? Demorou um tempinho para conseguir. Amém sobre esse primeiro ponto? Amém? Vamos aqui continuar. B. Seu nível de responsabilidade é proporcional ao seu nível hierárquico. Nós estamos falando do quê? Chegou um determinado momento que de novo, teve o problema com a água. E nós vimos na aula passada, na que eu lecionei, que Deus já tinha, quando o tema da aula era aprendendo a confiar em Deus, que Deus mostrou que Ele pode prover água, que Ele pode prover alimento, fez os milagres nisso, né? Que Ele pode garantir a segurança, derrotou o inimigo, mas, de novo, veio o problema da água. E daí Deus pegou, e olha que interessante, Ele chegou para Moisés e falou, né, olha, eu vou fazer algo aos olhos do povo, isso é importante, aos olhos do povo. Então Deus tinha um objetivo ali de ser um exemplo, mais uma demonstração. Então, falou para Moisés, fale, né, dize a pedra, a rocha, para sair água. Foi muito claro, foi muito específico no mandamento, na ordem. O que Moisés fez? Foi lá e deu 2 varadas na rocha diante do povo. Isso, olha a situação, isso custou a Moisés a entrada, a própria Bíblia explica que isso custou a Moisés a entrada na terra prometida. Parece desproporcional, né? A gente não está julgando, nós estamos analisando, mas parece desproporcional uma pessoa em algum momento bater 2 vezes na pedra, na rocha, ao invés de dizer, sendo que é uma pessoa que já fez tudo o que fez, foi usado do jeito que foi. Mas qual é a questão? A posição que ele estava, na posição que ele estava, ele não tinha mais o direito de, vamos falar, pisar na bola. E isso é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida, que à medida que você vai subindo, né, seja na igreja, em qualquer lugar, você vai tendo essa responsabilidade mais pesada. Óbvio, eu acredito que se Moisés estivesse no momento privado, e olha que interessante, coloquei até na apostila, mas que Deus mesmo assim honrou a palavra do profeta. Então nós já vimos que às vezes um profeta em pecado, às vezes um profeta lá que não consegue reconhecer uma mulher bêbada de uma mulher na unção, uma mulher em oração, mesmo assim Deus vai lá e honra aquela palavra. E
aqui foi a mesma coisa. Ok, Moisés fez do jeito errado, mas Deus honrou a palavra dele. Por quê? Porque aquela pessoa era a representante de Deus ali perante o povo. E Deus honrou. Só que depois, ao que parece aqui no versículo 12, que é o logo em seguida, Deus não estava ali, o Moisés não estava no meio da congregação. Já era ali uma coisa mais separado, algo mais particular. E Deus pega e chama atenção, né? Daí dá o castigo, né? Então, um princípio aqui poderia ter colocado: nunca chame atenção em público, né? Chama no privado, elogie em público e chame no privado. E chame atenção no privado. E Deus pega e chama a atenção dele. Provavelmente, se Moisés tivesse num momento particular de oração, reclamado do povo para Deus, murmurado ali para Deus, tal, Deus ia com certeza tratar de uma maneira diferente, né? Vários homens de Deus, se você pegar, por exemplo, a história de Lutero, acho que Santo Agostinho tem alguma coisa escrita sobre isso, Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho de Hipona, eles tiveram momentos de dúvida com relação à sua fé. Isso é normal, né? A pessoa que pensa um pouquinho, que raciocina, ela vai ter alguns momentos e fala: mas Deus, a palavra fala assim, onde está o Senhor que às vezes não intervém? Então, agora, uma coisa se você está ali, depende do seu nível hierárquico, dependendo do seu nível hierárquico, você não vai poder chegar num culto, domingo à noite, igreja lotada, e você pegar e começar a falar que duvidar de Deus ali, de uma maneira, vamos falar, a ponto de... Porque é a questão da influência, leva as pessoas, às vezes, a se desviar. Você não sabe qual desdobramento que aquela palavra pode ter. Então, isso é muito importante. Eu ainda coloquei aqui um exemplo do caso de Josué. Nessa época, Josué era o estagiário, né? Era o mirim, era o aprendiz de Moisés. E Josué teve aquele episódio em que a glória de Deus veio, tinham duas pessoas que deveriam estar ali junto naquele ambiente, né, na congregação ali, e no tabernáculo, e eles pegaram, e dois não tinham vindo, estavam no meio do povo, estavam lá no arraial, estavam no meio do povo. E esses dois que não estavam ali também foram alcançados pela unção de Deus e começaram a profetizar no meio do povo. E daí o Josué, bem intencionado, né, o jovem Josué, chega e fala: Moisés, traz eles, proíbe, tá, aquela coisa, né, não deixa, traz. Daí Moisés fala: você está com ciúmes de mim, né? Então, assim, olha, Josué também errou aqui, só que ele era um aprendiz, então ele tinha, vamos falar, o direito, né, de errar ainda. Amém? Amém, igreja? Vamos continuar. Acho que nós vamos sobrar tempo, mas ok. Daí a gente começa o churrasco antes. Preste atenção, item 6. Não apenas no líder, mas também na equipe. A coisa que tem muito, as pessoas olham muito o líder, o pastor, presidente. Então aqui temos alguns pastores, mas a nossa referência é o pastor Dinho. Então muitas vezes a gente fica muito olhando para o pastor Dinho, como que está, é um homem de Deus, tá? Mas esse período, essa história de o povo ter que ficar ali rodando no deserto, é uma demonstração clara que não adianta ter um líder apenas que seja ungido, que seja sério, que seja temente a Deus, que seja reto. Tem que ter líderes, né, abaixo dele, e também um povo que esteja correspondendo àquilo. Qual foi o problema aqui? Olha lá os espias, os 12 que foram, um de cada tribo. A própria Bíblia fala que eram líderes entre seus povos, pessoas de alta posição entre as suas tribos. Esses líderes foram, 10 voltaram dizendo que não dá, somos nada perto deles, é impossível, a terra é ótima, mas esquece, quer dizer, incredulidade. E 2, Josué e Caleb, voltaram com uma posição diferente. Eu até falo que se fosse democracia, tinha dançado, o povo tinha voltado para o Egito, né? Porque 10-2 iriam perder. Mas, diante desse relato dos 10, não só os líderes foram incrédulos, mas um monte de gente foi contaminada por isso.
Mas daí a gente poderia, né, na nossa análise, mas Moisés era um líder forte, firme, ele poderia ter falado, não, vamos crer e levar. E Deus, mesmo tendo o líder que tinha, né, dizem que não existe, não houve profeta como Moisés, né, tendo o líder que teve, Deus não permitiu a entrada na terra prometida. Um pouco injusto, a gente poderia falar, mas puxa vida, por que não deixou então pelo menos Moisés já entrar, Josué e Caleb e as suas tribos, né? Mas o povo inteiro padeceu. E a gente tem que trazer isso e olhar às vezes no nosso redor, né? Por exemplo, deixa esse exemplo, mas imagina, nós temos o profeta Amaro deu um monte de palavras já para Atos, de ter universidade, de ter igreja sobre rodas, várias palavras, nós temos de ter centro de recuperação, já até ganhamos, né, o irmão abençoado foi lá e ofertou a chácara, mas, assim, aparentemente, assim, nós estamos crescendo, né? Saímos, viemos para cá, quando vim aqui no começo, tudo vazio, não tinha nada a ver com isso aqui, aquele frio na barriga, meu Deus, não consegui pagar esse aluguel, né? Então, assim, a gente, eu sou um dos 10 ali, provavelmente, meu, que medo, mas, então, assim, temos um monte de promessa, não é aqui o lugar da promessa, é outro, já foi demarcado, já ungiram lá, já fizeram tudo que tinha que fazer naquela terra, mas nós ainda não a conquistamos. Daí eu digo, eu tenho certeza que não é falta de fé do nosso pastor. Isso eu tenho certeza, até vou dar um testemunho de uma outra situação. E quem o conhece de perto sabe que com certeza não é dele. Então, se não é dele, eu vou falar de quem é. Né? Eu vou falar de quem é. Muitas vezes é falta, às vezes, em primeiro lugar, Deus está preparando o povo, as pessoas têm que estar prontas, ter um povo ali, mas falta muitas vezes o quê? A igreja toda crer e caminhar naquilo, não é só crer na promessa. Eles criam que Canaã era deles, mas não tiveram as posturas, as atitudes em conformidade com aquilo que criam. Então, da mesma forma, será que não é momento de Deus ainda, não é o nosso momento? Ou será que, às vezes, nós não estamos nos posicionando do jeito certo para acontecer tudo isso que precisa acontecer? Eu não sei, mas é algo que a gente reflete. Eu ainda coloquei aqui, até para tirar um pouco o peso desse momento, que existem mandamentos na palavra de Deus que são claros. Existem mandamentos que nós não temos dúvida. E existem outros que nós temos dúvida, que o pessoal discute, mas a gente não sabe. Então, às vezes, a gente deixa de praticar algo não porque nós somos incrédulos, né, porque falta fé, mas porque a gente tem dúvida de como é a maneira certa, de como agir, de como nos portar em determinada situação. Tem uma promessa, mas a gente tem dúvida se é daquele jeito mesmo. Por exemplo, eu tenho uma palavra, né, do Amaro, o missionário Amaro, em que ele fala de uma determinada área do direito. E eu, assim, eu tenho dúvida até, por isso que ele manda gravar, né? Eu tenho dúvida se ele falou da área ou se citou como exemplo. Então a gente fica ali fica um pouco com dúvida disso, né? Eu acredito que Deus pondera todas essas coisas. Porém, existem outras que são claras, né? Que não tem discussão. E a gente precisa caminhar naquilo. Então a equipe, e não apenas o líder ou a liderança, é fundamental. Amém, igreja? Esse silêncio estranho, eu também fico quietinho, mas é tão esquisito esse silêncio todo. Ontem lá no retiro, eu pedi fazer uma mesa, uma mesa redonda, né? um círculo assim, ficou bem grande, mas um círculo, e daí as pessoas ficam mais à vontade para conversar. Então, esse é um ponto fundamental que a gente tem que ter também e trazer e aplicar para a nossa vida. Outro ponto, não se apegue ao passado. Eu coloquei aqui no item D. Oi? Não se apegue. É a pressa. Não se apegue ao passado. Várias vezes o povo vinha e falava,
olha, o Egito era bom, a gente ficava sentado perto das panelas de carne, e lá a gente tinha, como se a vida, o tempo, quando o tempo vai passando, parece que aquilo que aconteceu lá atrás era uma maravilha. A gente tem aquela sensação de que tudo era bom, de que tudo era ótimo, e a gente começa a exaltar algo que nem era a realidade. E era o que acontecia aqui com esse povo. E hoje, nos dias, quem aqui conhece, eu duvido que vários, pessoas, principalmente quando a pessoa teve um cargo importante, ou teve alguma proeminência na vida, vamos falar, secular, e não está mais naquele momento. Quando ela ainda está, ótimo, mas quando ela saiu e passa um tempo, você vai conversar com aquela pessoa, ela só fala daquilo, é o tempo todo, dá um momentinho, ela lembra que ela conheceu, que ela viajou, que ela apertou a mão do fulano, que ela esteve em tal situação, e às vezes Deus tem promessa para aquela pessoa, tem um projeto, tem algo que quer que aquela pessoa conquiste, já tem 60 anos, 60 anos é nada, né? E a pessoa fica só falando de passado. Por exemplo, eu estive esses dias, vou ser bem genérico, vai que está assistindo, esses dias com uma pessoa que teve um cargo desse, né? Nós estávamos juntos, pessoa super jovem, tem menos de 60 anos, mas já está aposentado, vamos dizer assim, e o tempo todo, quase o tempo todo era falando disso. Até tinha um projeto, mas quando podia, voltava ali. Então, assim, às vezes aquele período foi uma preparação para agora que está na maturidade, que está no momento certo, com experiência de vida, para avançar, tem saúde, tem tudo. Às vezes a pessoa fica ali voltando. E olha como que Deus odeia isso. Aqui ele disse assim já. Deus falando, Números 11 e 20, visto que não colocastes a vossa total confiança em Yahvé, em Deus, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença, Deus está aqui já indignado, que toda hora o povo vinha e murmurava do que acontecia. Daí Deus fala, murmurando em sua presença e exclamando, por que, pois, saímos do Egito? Deus aqui, ele falando, ele já está indignado. Vocês não confiam em mim, toda hora vocês falam, por que saímos do Egito? Então, uma das atitudes, a pessoa tem que se desapegar do passado, ela tem que virar a página. Vira a página. Amém, irmãos? Tomara que eu não fique assim, né? Às vezes a gente fala e tem que cuidar, temos que estar em oração e em persistência. Ontem eu lá no retiro, eu falei uma palavra para uma pessoa que estava lá, assim, um elogio para ele, como que é diferente, irmãos, quando nós estamos na igreja, querendo trabalhar, fazer algo, ter um propósito das pessoas, como é diferente quando a pessoa está ali envolvido, talvez a palavra melhor seja envolvido em não viver apenas para si mesmo, mas também fazendo algo diferente, a pessoa tem plano, tem projeto. Algumas eu encontro financeiramente até já estáveis, nem precisa mais trabalhar, aquela coisa tranquila, mas a pessoa parece que com pouca idade, já fica sem objetivo. Daí um começa a falar, eu fico só bebendo, o outro vive, o projeto da vida da pessoa é 3 vezes por ano, ir para uma pescaria, a pessoa vive, é uma coisa tão vazia, né? E quando a gente... tão medíocre, é tão triste, daí por isso melhor que morra logo, né? Porque não tem mais objetivo nenhum, não tem mais função. E é interessante quando você vê pessoas que estão envolvidas às vezes com a igreja ou com algum trabalho social fora da igreja também. Eu não sou religioso, tem que ser na igreja. Não, trabalho, ajudando, fazendo algo para o próximo, e você vê as pessoas com o olho brilhando, cheio de plano, cheio de projeto, né? Isso é muito bom. Então, voltando aqui, desapega do passado. Olha lá. Letra E, se você tem uma palavra específica para a sua vida, caminhe nela, isso é que nós até falamos, né, já da importância, eu falei no começo dessa questão, eu pus aqui um destaque no seguinte, quando você tem às vezes uma palavra, você olha e fala, é muito difícil, foi o caso do povo lá, dos espias, era muito difícil entrar naquela terra. Se não tivesse a palavra específica de Deus ali, porque às vezes tem coisas que Deus não tem uma direção muito clara, então você vai no natural,
Nem tudo, tem que ter um profeta para falar de tudo. Não, tem coisa que Deus nos dá um caminho, é retidão, é justiça, é honestidade, e você toma as suas decisões. Então, quando é no plano natural e você não tem algo específico de Deus, eu diria que se fosse o caso, né, fosse apenas um território e não fosse a terra prometida, talvez estaria correta a posição dos 10 espias, né? Se não fosse uma intervenção de Deus milagrosamente, tirando o povo, talvez fosse uma coisa mais, vamos falar, do cotidiano. Talvez eles estivessem com razão. Olha, o povo lá é muito poderoso, o povo lá é muito grande, as muralhas são muito altas, não dá. Esse é o natural. Isso até Jesus fala que antes de você entrar numa empreitada, você deve analisar se você tem condição de levar ela a cabo, para você não passar vergonha no meio do caminho e não dar conta. Então, esse é o natural. A gente age assim, olha, vou abrir, por exemplo, um escritório em tal cidade. E daí eu tenho que ir lá, olhar o campo, olhar o mercado, contratar a fundação, o IMB, o nosso irmão está ali, para fazer uma análise de mercado. Ok, mas quando você tem uma palavra específica de Deus, você tem que fechar os olhos e confiar. Esquece, mesmo porque é bom que seja difícil, que tenha gigante, que você seja nada aos seus olhos. Por quê? Porque senão você vai querer dar um mérito ao seu braço. Falar, o mérito é meu, consegui. Não, era impossível. Quem conseguiu foi Deus, para você poder exaltar Deus. Então isso é algo que a gente tem que ter esse discernimento. É promessa, é palavra de Deus? Ok. Aqui que eu coloquei para dar esse pequeno testemunho, foi o seguinte: hoje nós temos a Casa dos Meninos. Eu acredito que vocês conheçam, né? A maioria conhece. É uma casa que acolhe crianças em situação de risco, meninos em situação de risco. O pastor Plínio e a pastora Cris é que tocam lá. Eu não lembro em que ano, mas o pastor Dinho comissionou 2 espias, eu e um outro espia, para ir na MCM, e numa reunião, num congresso que ia ter com os pais sociais de várias outras casas do Brasil. Acho que todas as casas estavam lá, para a gente ir lá e trazer as nossas impressões. Irmãos, eu estou muito longe de ser a pessoa ideal, né? Tenho vergonha, mas assim, pelo menos eu tenho um pouco de juízo e às vezes eu fico quieto também. Então, fomos lá. Daí eu fiz um relatório, né? Iam falando, eu ia escrevendo a opinião de cada um, tal. Tive a conclusão que o grande diferencial era a casa não ser muito longe da igreja, porque a grande reclamação era assim: a casa começa, a igreja se envolve, as pessoas doam tudo, daí passa 6 meses, 1 ano, quando dá, em média, 2 anos, começa a dar BO. Por quê? Porque em 2 anos, daí já é o ineditismo, né? A igreja já se envolveu em outro projeto e a casa acaba sendo abandonada. Isso aí era um relato que eu vi quase que unânime, era o abandono que os pais sociais relatavam com relação à igreja, ao povo da igreja. E então, assim, o que eu pensei? Tem que ser perto da igreja, tem que ser fácil para que a igreja esteja, os irmãos estejam indo lá, não pode ser muito afastado, que senão acaba esquecendo. Eu trouxe esse relato. E daí apresentamos o relatório ao pastor, ok. Só que o pastor Dinho, ele havia ido, acho que 1 mês, 2 meses antes, que o pastor José Rodrigues o chamou, e ele havia ido participar de uma reunião, de alguma conferência. Ele disse que não sentiu nada, não queria ir, mas foi por obediência, né? O pastor dele chamou, foi. Daí quando chegou lá, um pastor falou: Dinho, você precisa abrir uma casa lá, em Campo Grande. E ele disse que bateu assim, aquele negócio foi violento, e ele creu, né? Por isso que eu falo que o nosso pastor crê, né? Ele é racional, inteligente, mas ele crê, tem fé. Ele creu naquilo. E daí mandou os 2 espias, nós voltamos, tal. Daí teve uma reunião, e eu lembro bem que estava numa época assim, falando muito de crise, de falta de dinheiro. Sempre está falando, né? Mas tem época que fala mais. Talvez tenha sido o quê? 2013, então. E teve alguma coisa no mercado, na bolsa, alguma coisa teve que estava bem complicado.
E aí nós fizemos uma reuniãozinha lá no berçário da igreja antiga, com algumas pessoas, e o pastor vai abrir e tal. E assim, qual era a sensação, talvez eu esteja errado, tenha julgado, mas assim, a sensação geral, não dá. Por quê? Quando olha a conta da igreja, sempre foi, sempre o maná, entra a medida. Não tinha sobra, não tem sobra, não tinha sobra, não dava. E abrir uma casa, eu recebo um relatório, né? O pessoal manda aqui da igreja para mim, do custo e tal. A casa gasta muito, é um investimento muito alto. Se a gente pegar aquele mesmo dinheiro para comprar a cesta básica, mas faz um monte, faz muito trabalho. E então, assim, humanamente falando, é um investimento que não bate. Tem que ter uma casa, tem que ter assistente social, tem que ter psicólogo, tem que ter um monte. O governo, quando tem que fazer, não faz nada, mas quando você vai fazer, exige tudo. E daí tinha lá um monte de exigência, ia ficar caro, nós não tínhamos o dinheiro, vai sair buscando recursos, tal, mas imagina tocar uma casa aí que gasta um valor bem alto. Imagina você ter 10 filhos e tendo na sua casa, além de alimentar, ainda ter todos esses profissionais, ter carro para carregar essa turma toda. Mas, enfim, o ambiente, o cenário macroeconômico, o ambiente era desfavorável, era momento de permanecer onde está, né? E não investir e nem abrir mão de ativos, né? Permanece na posição que está. Essa é a opinião dos especialistas. Mas um pastor com fé, crendo numa palavra de Deus, com uma direção, não foi algo feito na carne, com uma direção, crendo, independente de quais eram as dificuldades, ele pega e fala, vamos abrir. Eu lembro até que eu estava jogando tênis depois lá do lado de casa com um pastor, e falei, cara, que loucura, né? Não. Mas assim, nós nunca, olha, fala que é a tal da sabedoria, né? Mesmo isso, eu não tive coragem, que a gente lembra sempre desses espias, né? Não tive coragem de chegar, não faz isso, loucura, tá não. Ok, não era favorável, mas eu não quero ser chamado como incrédulo, como os espias malditos lá e ser morto, né? Eu falei, não, deixa eu ficar quietinho, eu acho que não dá, eu não faria, mas eu não sou o pastor, eu não sou o líder, deixa ele crer. Fez, e assim, com toda dificuldade ou não, a casa vai muito bem, todo mês é uma luta para conseguir, mas já tem carro, está bem melhor. E daí assim, financeiramente, né, falando o investimento, olha, cesta básica, né? Nós temos o projeto Cesta Básica, importante também, eu invisto bastante em cesta básica, importante. Mas é aquela questão de garantir a vida da pessoa naquele mês. Falar de uma transformação, algo muito grande, a não ser quando a pessoa é tocada pelo amor de ser acolhido, mas não tem aquela mudança de vida, algumas vezes, que uma casa com 10 criancinhas, que 10 criancinhas tem. Esses dias eu falei para o irmão Laudson, falei, ô Laudson, cara, você dando aula de xadrez, ele dava aula de xadrez para as crianças, agora as crianças ganharam bolsa, e isso, às vezes, além do evangelho, é essa aula de xadrez que vai mudar a vida de uma criança dessa, ela sai e arrebenta, a gente não sabe o desdobramento que tem, falando que o desdobramento que tem uma criança que é acolhida com amor, o que pode isso mudar? Às vezes daqui 200 anos, se Jesus não voltar, essa criança vai estar lá, ela não, né? Mas os frutos dela vão ser vistos, ou às vezes essa criança vai se posicionar, a gente não sabe. Então, é um investimento que é caro financeiramente, aos olhos naturais não vale a pena, mas tem uma direção de Deus. Então, tem que caminhar nela e crer. Amém? Amém. Vamos para a letra F. Afaste-se das más influências. Olha o que aconteceu aqui. Esses espias, eu tentei não ser uma má influência, viu? Eu vi que estava difícil, que não era fácil, mas fiquei quieto, né? A gente pode pensar, né? Questionar Deus, questionar momentos não é pecado, viu, irmãos? Não vai fazer em público, mas quando Deus tem alguma coisa ali para mostrar, mas você pega, é normal. Moisés várias vezes até ganhou o debate com Deus, né? Debateu e ganhou o debate. Deus, você vai fazer, olha,
Você vai matar todo esse povo, Deus? Moisés falava assim, você tirou eles do Egito, você fez tudo aquilo, e agora que o povo quer entrar teve medo de entrar na terra prometida, acha que não dá, o Senhor está falando que vai matar todo mundo, sabe o que vão dizer por aí? Moisés fala, num diálogo, num bate-papo, sabe o que vão dizer por aí, Deus? Que o Senhor não teve o braço forte suficiente para eles entrarem e eles morreram. Daí Deus fala, é verdade, Moisés, por isso essa geração não vai entrar, mas a próxima vai. Então olha como que tem uma margem aí, com todo respeito, para ter uma argumentação. Nós podíamos fazer um curso aqui de argumentação em oração, né? Amém? Ninguém riu, né? Mas ok. Então afaste-se das más influências. Qual era o grande problema? Por que esses espias foram mortos? E o povo ali, por conta, óbvio, né? Isso aqui é uma coisa óbvia. A influência, você anda perto de pessoas incrédulas, a pessoa pode até às vezes ter dúvida, mas que ela fique quieta. Agora, se ela ficar ali contaminando, tira ela do meio, porque contamina, pessoas deixam de atingir um projeto de Deus, porque as pessoas não acreditam, não caminham, não caminham na mesma. Amém. Letra G. Puxa, nós vamos terminar muito cedo, hein? Vocês têm que fazer bastante pergunta, por favor. Letra G. Quando estamos no processo, ele não tira as pedras, mas nos dá a mão, caso tropecemos. Caso tropeçamos. Olha que interessante. O povo, mais uma vez, murmura, reclama, questiona, e não questiona, mas murmura, reclama mesmo de Deus, lembra do passado. Daí Deus pega e faz o quê? Manda cobras, né? Cobras horríveis, a Bíblia fala, as serpentes, e elas vão lá picando a turma e a turma vai morrendo. Daí o povo ora a Deus pedindo a salvação, né? Moisés ora pedindo para dar um jeito, e pede o quê, Moisés? Para tirar as cobras. O que seria o natural de ser feito, né? Chama atenção isso. O que seria o natural? Deus vai lá e tira as cobras, né? Um povo foi engolido pela terra e o restante foi picado por cobras. E o que seria o esperado? Deus ir lá e tirar as cobras. Deus não tirou as cobras. Olha que interessante. Deus pegou, mandou fundir uma cobra de bronze e levantar. Tem várias pregações falando de como isso simboliza Cristo, né? Mas o que me chamou a atenção é o fato de que Deus não tirou as cobras. Então, às vezes, a gente pega e pede para Deus, nós temos uma terra prometida, nós estamos caminhando para ela, só que a gente, às vezes, cai, erra, eu tenho fraqueza nisso, minha fraqueza é mulher, minha fraqueza é bebida, minha fraqueza é jogo, minha fraqueza é a maledicência, é a incredulidade, tem algum tipo de fraqueza, cada um tem a sua, e daí a pessoa pega e ora, Deus, tira essa fraqueza, né? Deus não vai tirar a fraqueza, Ele dá o quê? Ele dá o antídoto, Ele deu o antídoto para quem foi picado. O que Deus quer? Que o nosso esforço, né, a gente não peque. Mas caso peque, saiba que tem um justo, né, tem um defensor, tem um advogado ali perante o juiz. Então, qual é a lição que nós temos aqui? Às vezes as dificuldades vão continuar. Deus não vai pegar e vai aplanar, né, não vai pegar e simplesmente limpar. Eu já estou adiantando daí, que é a letra H. Mas Deus não vai tirar as dificuldades vão continuar. Imagina, mas assim, se você pecar, não vou falar assim, não vai tirar as cobras do caminho, não vai tirar as tentações, mas se você cair em tentação, Ele vai te socorrer, Ele te oferece a mão. Para quê? Para que tenha ali da sua parte esse empenho, esse posicionamento de falar não para o pecado, para Deus ver o que? A sua obediência, né? Uma coisa é a pessoa se isolar do mundo e ficar num lugar que não tem nenhuma chance dela pecar, e a outra pessoa é aquela que está lá agindo e Deus está vendo que essa
que essa pessoa se mantém firme mesmo diante das dificuldades. Todos os homens de Deus aqui, a gente vê, passaram dificuldades e foram tentados e tiveram lutas. Mas olha que interessante aqui também, vou direto para o H que tem a ver. Imagina, hoje acontece, tá? De pessoas que vão num caminho, Deus falou, vão no caminho, teve dificuldade, já não é de Deus. Tem um entendimento, que eu digo que é errado, que é, não, se está difícil não é de Deus. Cara, tem pessoas que pensam assim, não, está difícil, rapaz, não é de Deus. Quando é de Deus, as portas se abrem, o caminho é aplanar, tudo é mil maravilha. Isso, eu não sei de onde tirou, isso é uma mentira. Olha, a conquista da terra prometida, Deus fez tudo o que fez, libertou do Egito, o povo ficou na escravidão, libertou do Egito, abriu o Mar Vermelho, fez tudo. E poderia Deus ter pegado essas pessoas e simplesmente colocado na terra. E Deus não fez. Tiveram lutas, gente morreu, gente caiu em incredulidade, foi uma dificuldade imensa para entrar, não numa terra qualquer, naquilo que Deus já tinha prometido. Então eles, em tese, poderiam falar, não, mas já é nosso, então não pode ter dificuldade. Então não é o momento, ainda não é o momento porque está muito difícil. Não é bíblica essa visão. Às vezes, ainda que tenha muita dificuldade, é o caminho de Deus. E as pessoas abandonam nisso. Tem gente até que fala, para mim um sinal é quando a coisa está indo, quando está fluindo. A coisa está indo assim, eu estou vendo que é de Deus. Por quê? Porque Deus prospera. Deus prospera, Deus facilita, Deus capacita, mas Deus também quer que a gente se fortaleça. Então tem que ter luta, tem que ter... por exemplo, eu tive palavras na minha vida, mas isso não impede, eu não consigo todo dia, mas pelo menos 3, 4 vezes da semana, acordar entre 4h20 e 4h40 da manhã, para estudar, para escrever, para preparar. É loucura, ok. Mas se eu acordar às 7, chegar no escritório 8 e trabalhar até às 18, né, mas eu não vou também dizer que é o meu esforço, só que Deus me capacitou nisso. E eu sei que Ele vai mover. Eu gosto de usar o exemplo, assim, o que é a unção de Deus? Né? Quando Deus fala que vai prosperar alguém. Eu digo que é igual no aeroporto, por exemplo, de Brasília. No aeroporto de Brasília tem aquelas esteiras, não é escada rolante. Tem as esteiras, porque tem de uma ala para outra tem uma distância grande, e você pode ir a pé normal ou na esteira. Então a unção de Deus é o que? Essa esteira. Você caminha, a pessoa pode até ir mais rápido na força do braço. Pode até ir mais rápida, porque tem muitas pessoas que vão falar desviadas, que não estão nem aí para Deus, mas que prosperam. Só que é mais sofrido, é na força do braço. Agora, você pode ir no caminho da esteira e caminhar, e aquilo ali vai te levar. É aquele nitro, né? Aquele turbo que você faz e ele vai colocando mais, ele vai acrescentando. Inclusive tem uma palavra que diz que a prosperidade de Deus não causa dor, não adiciona dor. Então você vai lá, você tem que fazer. Mas olha que interessante. Também, se você ficar parado, é que a esteira não é um bom exemplo, porque se ficar parado, ela te leva de qualquer jeito. Mas quando eu falo principalmente da Tzedakah, eu digo o seguinte, que ontem um senhor deu um testemunho. Tanto que Deus prosperou ele ajudando as pessoas, foi incrível, né? Era lavoureiro lá em Maracaju e tal, e eu falei para ele, olha, senhor, 75 anos, o que aconteceu com o senhor, eu gosto de usar de exemplo o seguinte, ele ia mostrando negócios que ele ia procurando fazer e que de repente a coisa explodia, era muito melhor do que ele imaginava, só que eu falei, olha a diferença, o senhor está fazendo, tem pessoas que falam que querem prosperar, só que elas não fazem nada, ou às vezes, por exemplo, não dão para Deus ali uma mãozinha, para Deus poder abençoar. Às vezes, por exemplo, não tem nada contra o servidor público, óbvio, advogo para um monte, mas não é isso. Às vezes a pessoa tem um emprego fixo e não tem margem nenhuma dela ganhar algo, dela prosperar. E assim, como que Deus vai abençoar? Porque a palavra diz que Ele abençoará o fruto do trabalho de vossas mãos. Então tem que ter um trabalho. Então se o cara é fixo, ok. Olha, então pense em alguma coisa, vai investir milão na bolsa, vai comprar esses perfumes para revender, vai fazer alguma coisa, vai fazer um curso aí de corretor, alguma coisa onde Deus possa te abençoar. Que se não fizer nada, a coisa não vai acontecer. Deus precisa
disso. Então, não ache que o povo ia chegar lá, saindo e querendo entrar na terra prometida, e eles simplesmente iam tirar. Não, eles iam ter que se esforçar, iam ter que se posicionar. Amém? Amém. Isso aqui é aula, não é pregação, tá? A aula é mais parada. Pois é. Assim, em várias situações, né, nós vemos na palavra o quanto que Deus incentiva o homem a trabalhar. Né? Lá em Provérbios tem a questão do preguiçoso, tem outro texto que fala, né? Dorme um pouco, boceja um pouco, e a vida vai passando, e a pessoa não faz nada. Como que ela quer ser abençoada? Se ela não sai do lugar, como você falou, né? Fica ali parado, Não é, orando, e as coisas não acontecem. e não é, Deise, apenas a questão de ser preguiçoso, que às vezes a pessoa, ela está num lugar que ela não é preguiçosa, ela é a melhor na repartição dela. Ela é ótima. Só que às vezes ali é travado, que o máximo que ela vai ter é um aumento de 10%, né, um aumento real ali na inflação de 10%. Agora, se ela quer prosperar, se ela quer cumprindo princípios, né, a gente pode dar uma aula sobre isso, mas ela tem que ter alguma coisa onde Deus possa tocar a mão. Tem que fazer algo fora. Às vezes ela não tem o preguiçoso, que é o pior ainda, né? Tem uma ursa lá fora, só ele está vendo. Os sábios não veem, está vendo uma dificuldade que ninguém vê. Mas a pessoa tem que fazer alguma coisa para que Deus possa colocar a mão. Então escreve um livro, pelo menos, e vai que daí Deus quer te abençoar, ele faz aquele livro arrebentar e você vender. Alguma coisa tem que fazer. Então, seja corajoso. Letra I. Olha que interessante a questão da coragem. Deus fala, só nesse capítulo 1 de Josué, 3 vezes para ser corajoso. Seja forte e corajoso, Josué 1,6. Depois, seja forte e muito corajoso, Josué 1,7. E mais uma vez, Deus falou, lembre-se de minha ordem. Deus falou, não esqueça, Josué, seja forte e corajoso. E depois, ainda no final, os companheiros de Josué falam o que para ele? Pedimos apenas uma coisa, quer ver? Aqui. Acima de tudo, os companheiros, os amigos de Josué falando, acima de tudo, Josué, seja forte e corajoso. Olha que característica. E o que é a coragem? Né? Acho até que eu coloquei aqui no Wikipédia. Apocalipse fala que os covardes não herdarão, né? Mas olha o que é a coragem. A coragem é você ter medo, você tem que ter medo. Tem que ser uma situação, então não é uma situação difícil, você vai ter aquele, será que eu consigo? Será que eu vou encarar isso? Será que eu vou... Mas ainda assim, mesmo com dúvida, mesmo com medo, você, puxa vida, eu vou perder dinheiro, eu vou perder o emprego, eu vou perder, né? Vou perder alguma coisa, mas ainda assim você dá o passo. Isso é a coragem. Medo, muitos têm, depois o cara pode até não ter mais medo, né? Fica louco, não tem mais medo, mas a coragem é justamente sair dessa zona de conforto e fazer algo, que nós estávamos falando, isso tem a ver com trabalho também e com várias outras coisas. Precisa ter coragem. Olha, Deus precisava falar para o líder dele, seja forte, quer dizer, tem um princípio, tem uma certeza, uma intrepidez naquilo que vai fazer, e seja corajoso. Até a muralha ia cair mesmo, a muralha caiu, né? O povo, né, foi morto, estava todo mundo apavorado lá, mas Deus falou, seja corajoso. É uma característica que para a gente tomar a terra prometida precisa. Eu percebo, de lá no escritório, alguns advogados chegam e falam assim, doutor, como que você tem essa coragem de fazer isso? Tal? Eu fico com medo que pode dar... Se você olhar tudo que pode dar errado, você não age. Você tem que saber que tem risco, mas você tem que ser ousado, né? Tem que fazer alguma coisa. Vamos mudar aqui. J. Aprenda a manter... Quando grava é pior, viu? A gente fica sempre com medo de falar algumas coisas, que hoje em dia a internet está terrível, né? Daqui tanto tempo aparece lá alguma coisa.
Então a gente não pode falar nome, evitar e tentar não deixar que identifique. Aprenda a manter, estamos terminando. Aprenda a manter relações sem se contaminar. Não é relação de negócios, tal, de sociais, tal. Olha que interessante. Falando ainda, nós estamos o quê? Eu estou usando, vamos recapitular, eu estou usando esse período que é ali antes da entrada na Terra Prometida, a conquista, né, que ela foi parcial, inclusive, pegou um pedaço, depois outro, ela foi gradual, não parcial, foi gradual. Então, algumas atitudes, algumas coisas que a gente vê e que a gente pode, de alguma maneira, trazer para os nossos dias, para a nossa vida cristã, onde nós também temos promessas. Quando Josué, não são os 12 espias, que são 2. Quando Josué, depois que o povo ficou lá, né? Os 12 espias foram, 10 voltaram contra, voltaram falando que não dava, difícil, morreram, e o povo que foi influenciado. 2 voltaram com fé, mas Deus falou, olha, vamos deixar esse povo, essa geração passar e entrar uma nova. Já a nova geração, daí quando Deus viu que o pessoal estava preparado, Deus pegou e falou, ok, deu sinal verde, vão lá e tomem a terra. Aí Josué chegou, né, antes de subir aqui na terra prometida, Josué chega e manda 2 espias, dessa vez só 2, para espiar, né, para olhar a terra, ver as muralhas, ver tudo. E esses espias fizeram o quê? Eles entraram na casa, ficaram na casa de uma prostituta e ainda coloco mentirosa. Prostituta e mentirosa. Agora, o que eu quero trazer? Quantas pessoas que são espirituais demais, espiritual, uau, que jamais entrariam na casa dessa prostituta, jamais. Não estou falando que tem que fazer algo com ela, estou falando, você, com um objetivo, com um propósito, você tem que aprender a ter relação social com determinadas pessoas sem que você necessariamente se contamine. Tem pessoas que falam, eu não vou trabalhar em tal lugar porque lá o chefe é um pecador, porque lá não é ambiente para mim, porque eu falo assim, eu profissionalmente aprendi muito, não foi nenhum, vamos falar, chefe que eu tive cristão, foram pessoas que moralmente são corretas, ou às vezes têm alguma área, um desvio de caráter. Essa mulher era prostituta, quer dizer, na área sexual tinha um problema, porém ela era crédula, ela acreditava, ela sabia das promessas de Deus para a terra e ela acreditava, mais do que muitos lá de Israel. Então, às vezes a gente não quer se relacionar em determinado ambiente, falando, isso aqui não vai servir para mim, eu não quero me contaminar. E aqui o povo de Israel pega e entra logo onde? Na casa de uma prostituta e que ainda mente, por uma boa razão, né? Foi lá para esconder o povo, para guardar eles, né? Os espias. Mas mentirosa, mentiu. Mentiu e fazia isso. Eu gosto, até coloquei aqui de Daniel, não sei onde que está, mas eu falo de Daniel, eu acho interessante o exemplo de Daniel. Você imagina, onde que a gente hoje fala de terra de pecado? É a Babilônia. Babilônia para nós cristãos é o paradigma, é o exemplo maior de terra de pecado, né? Aquela Babilônia, tem até novela, né? Babilônia, teve novela, eu acho, ou seriado, não sei. E da Babilônia para nós é uma representação de uma terra de pecado, onde o povo foi levado cativo. Daniel, mesmo nessa terra, conseguiu não apenas ficar escondido, se guardando, orando, e o dia inteiro lá, lendo a Bíblia, orando. Não, ele além de manter a vida, a fidelidade com Deus, ele subiu a ponto de atingir um alto nível. Eu tinha colocado segundo, mas eu não achei essa referência de segundo, talvez eu confundi com José, mas ele atingiu um alto nível hierárquico na terra da Babilônia, e se guardando tanto, que quando ele foi jogado numa caverna, né, que ele ia ser naturalmente destroçado, Deus foi lá e guardou ele, não achou pecado nele. Então, um homem, vamos falar de negócios, um homem prático, e que conseguiu subir, e além disso, os outros 3 também, né, conseguiram, os amigos de Daniel, conseguiram. Então, é possível. Às vezes a pessoa pega e tem, por exemplo, um mandamento para ser, vou dizer, você vai ser o melhor
administrador de empresa, ser um grande administrador, vai ser usado por Deus como um grande consultor. Só que daí a pessoa é muito espiritual, ela é crente demais. Ela fala, nossa, mas lá naquele lugar as pessoas fazem isso, lá eles fazem, é uma Babilônia, eu não vou me envolver. Daí o que a pessoa às vezes quer? Quando ela tem um chamado para isso, tudo bem, mas aqui não tem chamado. A pessoa quer se enfiar às vezes na igreja, quer trabalhar na igreja, porque aqui ela fica escondida e livre dessas tentações e disso. Ela tem que aprender conviver no mundo sem se contaminar. É fácil? Não é, tá? Mas Deus não vai tirar as cobras horrorosas, mas se você pecar, se arrepende. A questão é, enquanto você continuar se arrependendo, tem salvação. Então, se arrepende, tenta de novo e Deus vai pesar o seu coração. Não se esconda. Amém? Deixa eu ver se eu pus mais alguma coisa sobre isso. Acho que é. Letra K. Todos nós estamos morrendo de medo. O que isso quer dizer? Nós não conseguimos ler a mente das outras pessoas. Às vezes, essa mesma pessoa que tem uma palavra de Deus para entrar numa terra, tem, por exemplo, uma palavra de que ela vai conseguir um determinado emprego que ela quer, uma determinada representação comercial, e dela olha para o lado e pensa, puxa vida, mas a empresa do vizinho é muito melhor, a representação comercial dele é melhor que a minha, ele que vai conseguir representar, por exemplo, sei lá, uma grande empresa, eu não tenho chance. Daí quer dizer, a pessoa já se vê como um pequenininho, né, um gafanhoto, ela se vê menor, e ela não sabe às vezes o que está passando na cabeça do outro. Às vezes vão falar, o grande representante comercial lá, que tem uma empresa forte, poderosa, está assim, puxa vida, esse cara, ele está começando agora, ele vai poder prestar um serviço muito mais eficiente, ele vai dar mais atenção, eu estou aqui grande, já perdi aquela pessoalidade, minha empresa não está bem administrada, eu tenho colaboradores que não estão bons, ele é muito melhor. E às vezes aquele que se vê pequeno, já chega lá entregando os pontos e não passa confiança. Então tem que pensar o quê? A pessoa tem que saber que do outro lado, às vezes, a pessoa está morrendo de medo. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Quando chegaram lá os dois espias para ver como era o povo, a cidade, a prostituta falou bem assim, a Raabe falou bem assim, estamos todos morrendo de medo. Estamos todos. Olha, eles não sabiam que essa era a cabeça. Eles, certo, na cabeça do povo, de certo não, na cabeça do povo, eles estavam lá afiando o machado para destroçar o povo de Israel, o que, pelo contrário, e eles eram grandes, né? Os primeiros espias falaram que eles eram enormes, tal, e eles não estavam afiando machado nenhum, eles estavam se tremendo na base do que, porque Deus está com eles, nós estamos ferrados, nós vamos perder a terra. E se eles não tivessem, né, aliás, no começo, ficaram 40 anos, porque não tiveram a coragem de enfrentar. Então, a gente não sabe o que passa na cabeça do outro. Amém? L. Devemos honrar nossos compromissos sempre. Eu coloquei aqui. Fizeram um compromisso com uma prostituta mentirosa. Crédula. Que acreditava. Uma prostituta mentirosa. Eles poderiam simplesmente... não, nós vamos salvar você, sua família, põe essa toalha vermelha, né, aqui na fachada da sua casa que a gente vai guardar. Aí chega lá e fala, aquela toalha vermelha acaba com eles, aquela mulher é prostituta, é pecadora, ela não segue o mesmo Deus que a gente, ela não merece viver. Não foi nada disso que aconteceu. Até a Bíblia não nos fala, né, isso, mas a história dos hebreus, o Flávio José, ele dá mais detalhe disso, ele fala assim, que quando os dois espias voltaram, reuniu uma assembleia com os líderes e eles confirmaram a promessa que eles haviam feito para Raabe, de preservar ela e a família. Então, assim, mostra que não é uma característica só deles, uma característica daquele povo honrar a palavra firmada. E não honrar por ela. Ela, às vezes, né, já mentiu, já enganou, às vezes vai contar para o rei, mas é pela própria palavra. Você tem que honrar, independente se o outro lado é justo, é correto ou não, se você deu a palavra, você honra
pela palavra, por você mesmo. Amém? E outra coisa que eu coloquei aqui para terminar. Algumas coisas são enfadonhas, mas precisam ser feitas. Tem gente que não aguenta ficar parado num lugar. Vamos falar do povo lá. Vamos dar uma volta aqui na muralha, depois outra volta no outro dia, depois tantas voltas e vamos. Cara, pensa que coisa chata ficar fazendo isso sem entender o que ia acontecer. Então isso, né, o povo estava gritando, mas assim, aparentemente, algumas atitudes que eles tinham eram assim sem sentido. Eu coloquei aqui que nós, falando de igreja, quando alguém vai fazer algo para a igreja, nós somos apenas coloquei mecanismo, não é referência a nada não, tá? Nós somos apenas uma engrenagemzinha de um todo, de um projeto maior. Às vezes você está lá cuidando da cantina, eu vou ajudar na cantina, e que chato ficar aqui e tal. Às vezes uma pessoa está ali, será que eu vou na igreja? Não vou, daí piso o pé na cantina, eu seria um desses, né? Antigamente eu tive tanta dificuldade para parar numa igreja, para ir para uma igreja, não queria. Se eu chegasse ali e alguém me atendesse, ou eu ficasse esperando, e ninguém viesse me atender, eu falava, pô, fala que é de Deus, não sabe nem atender, eu vou no restaurante que eu sou muito mais bem atendido, já não quero, eu já ia ser um motivo para não querer. Então isso mostra o quê? Que às vezes uma coisinha que parece sem importância alguma, sem qualquer importância, isso daí tem um impacto enorme e que a gente tem que dar atenção. Pode ser chato, eu ainda falei de pessoas que ficam mudando de galho em galho. Profissionalmente, tem pessoas que tem uma promessa de Deus de prosperidade, por exemplo. Aí o cara fala, eu vou fazer tal coisa. O cara pega, começa a fazer, viu que não foi igual ele esperava, já vai para outra, depois vai para outra, não dá tempo. Não tem um ditado, Deise, você deve me ajudar, que a pedra que muito rola não cria lima, é limo, né? Então fica rolando para um lado e para o outro. Então tem que, às vezes, você pensou, refletiu, tomou uma decisão e continuar naquele caminho para que Deus te prosperar. Tá bem, irmãos? É isso que eu queria falar com vocês. Perguntas, por favor. Nós temos ainda 15 minutos para a gente conversar. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário, adicionar algo? Quando está aí, é chato fazer. Mas quando está aqui é tão chato quando ninguém faz nada. Eu mesmo, às vezes, fico quieto. Mas é legal quando alguém pergunta para quem está falando. Amém? Alguém quer falar algo? Ótimo. Só um pouquinho. O Highlander está chegando aí. Viking. Highlander. Não, eu ia lembrar como que Deus tem propósito nas coisas, né? E pela fidelidade, pelo compromisso no empenho da palavra, que tanto que a gente vê quando eles avançam sobre as muralhas de Jericó, tem uma ordem específica para que aquela família seja salva, né? Então eles tinham dito, né, que ela ficasse com toda a sua família lá, né? E assim, aparentemente, por que foi incluído, né, essa história? Que a gente vê que depois Raabe foi ser, acho que a avó de Boaz, né, que ela está na raiz de Davi, ela está na ascendência, na genealogia de Jesus Cristo. Que quebra muita religiosidade também, né? Então, e eu li a respeito da questão dos espias, porque para eles não chamarem a atenção, porque era muito normal as pessoas que entrassem numa cidade irem para os prostíbulos, né? Sempre o estrangeiro, o visitante, ainda mais homens, seria normal. Então, veja bem, eles foram direcionados por Deus e foram inteligentes para ir para a casa dela. Eles procuraram uma prostituta justamente para não despertar suspeita no meio daquele povo, porque era uma atitude aparentemente muito normal. É lógico que eles não tinham essa mentalidade de ir para um prostíbulo se divertir. Eles estavam lá cumprindo um propósito e uma ordem, né? Então, aquilo que aparentemente para nós pode chocar, está tudo dentro de um plano de Deus, né? Deus tem as coisas já determinadas e orientou eles nesse sentido. Mesmo assim, veja bem que mesmo assim eles foram delatados. Alguém fez chegar nos ouvidos do chefe da cidade que tinha pessoas diferentes lá.
E eles foram à procura, ela esconde eles lá, né, debaixo de um trigo que estava secando, é isso, né? Linho. De um linho, isso, e depois ela desce eles pelas muralhas, né, através de corda, de alguma coisa, e manda eles ficarem escondidos e mente para os perseguidores deles. Então, tudo é a mão de Deus providenciando todas as coisas, né? Aí eu tive que rir quando você falou da palavra empenhada, né? Honrar a sua palavra, e eles realmente prometeram e cumpriram para ela, né? Aí eu lembrei assim, não são os nossos deputados e senadores, né? Porque senão teriam voltado atrás. É verdade. Então você vê, né? Eles foram, Deus pega e libera depois de 40 anos ali, acabando com uma turma e gerando uma turma nova, fala que vocês estão preparados, e Deus pega, eles vão lá espiar a terra, e ela denuncia eles. Quer dizer, mais uma dificuldade. Alguém fala, não, eu acho que Josué tem certeza que Deus autorizou, porque já denunciaram a gente, quer dizer, não, já deu errado. Já é um sinal. Tem crente que é muito assim, não, já vi um sinal aqui que deu errado, vamos esperar mais um pouco. Então, mesmo assim, eles agiram e a história aconteceu do que aconteceu. Amém? Pastor, Paz. bom dia. Eu quero voltar aqui no tópico A, lá no comecinho, né? Sobre ansiedade ou imediatismo. Uma dúvida assim, a gente sabe que Moisés, Deus não faz nada por acaso. O fato de vir um libertador aí, né? Ocorreu também o assassinato de várias crianças, assim como na época de Jesus também ocorreu o mesmo fato das crianças serem mortas, tal. E Moisés entra numa família real, né? E tem uma mente preparada como um príncipe, não como um escravo, para poder até ter um pensamento diferente para liderar esse povo, né? E o povo ficou séculos ali, acostumado com o Egito, com o que eles faziam, com a comida, com os costumes, tudo. O fato deles não serem ansiosos, mas será que não foi mais a questão deles terem mais esse costume de falar, vamos fazer do nosso jeito, mas seguindo mais o costume que eles já estavam habituados há séculos, do que a ansiedade em si? Eu concordo, irmão, porque às vezes a gente olhando de frente para trás é fácil julgar eles, né? Ah, erraram aqui, erraram ali, e a gente vê isso em vários outros momentos da Bíblia. Será que se a gente estivesse, nós mesmos estivéssemos lá inseridos naquela cultura, vivendo daquele jeito, com aquele chip na nossa mente, formatado daquela maneira, a gente teria conseguido fazer a metanoia tão rápido, né? Saiu do mar, agora não, agora a gente acredita em Deus, confia e pronto, né? É um julgamento que poderia fazer, né? Eu creio assim, que Deus não errou. Eu vou sempre partir desse princípio de que Deus, vamos falar, eliminou aqueles idólatras, porque Deus entendeu que o que eles fizeram não poderia e não tinha justificativa, senão Deus poderia ter apenas castigado de outra forma, né? Ou Deus quis usar como exemplo também para a gente estar hoje aqui falando. Mas eu concordo, eu não tenho uma resposta para dizer, né, se era esperado até ou não aquele tipo de atitude, né? Eles tinham visto coisas grandiosas, né? Tinham visto coisas muito poderosas e talvez a gente lendo agora fica com raiva de tanto que eles reclamavam. Mas é que hoje nós temos a Bíblia escrita, tudo bonitinho, a gente sabe o que aconteceu, então é fácil para nós. Mas e na época? Então, eu também não sei assim até que ponto, né? Não era até uma atitude, vamos falar, normal deles, né? Mas também não foi um povo qualquer que foi retirado do Egito. Não foi um povo qualquer, um povo que sabia que tinha uma promessa, que Deus havia prometido a Abraão, que em algum momento eles seriam salvos,
algum momento, por mais que eles viveram ali 430 anos daquele jeito, eles são muito diferentes de nós, vamos falar, porque, por exemplo, o povo brasileiro, nós não temos uma identidade, né? Você pega e lê o livro de Darcy Ribeiro, nós somos uma miscigenação, uma mistura, nós não temos algo que se cada um for para um canto, a gente não se reconhece, talvez, a não ser pelas vezes os maus costumes, né? Mas é diferente do povo, vamos falar, judeu. Eles tinham uma forma de agir diferente e sabiam que eles tinham um tronco comum, né, Abraão, e que tinha uma promessa. Daí Deus vai lá, faz o que fez as 10 pragas, né, que nós vimos, a grandiosidade que foi. Deus afrontou em cada praga um demônio do Egito, né, um deus do Egito. Deus abre o Mar Vermelho. Então, porque demorou ali no Monte Sinai fazer um bezerro, né? Então, eu acredito, estou tentando defender o ponto de vista, por que Deus fez aquilo tão cruel, né? Ele entendeu provavelmente que não poderiam, mesmo tendo, vamos falar, um chip formatado no Egito, na mente, eles não poderiam ter agido como agiram, né? Tem coisas que... Amém? Irmão. Gustavo. Bom dia. Estou ouvindo aqui as várias letras que você colocou e vejo uma ligação entre elas, principalmente em relação ao senso de humor, né, que eu percebo de Deus, um humor refinado, né, em relação a humilhar os sábios, né. Você vê aqui na própria situação que ele estava falando do ansioso, né, eu não sei se procede, mas eu li em algum lugar que Moisés era gago. Né? Então, assim, como é que você imagina um cara gago, como não deve ser ansioso, né? E esse cara foi um dos maiores profetas, né? Se não foi o maior, como você falou. Esse mesmo cara pega e faz, por causa de uma situação dessa que você falou, acho que na letra G, falando sobre as cobras, ele constrói uma imagem, né, para ser para o pessoal que está sendo mordido ali ser salvo, né? E uma imagem de uma serpente, que já era uma coisa completamente, desde o começo da Bíblia, já é amaldiçoada, ainda você constrói uma imagem. Então, salvação vindo da serpente. Exatamente. Então, assim, parece que é totalmente ilógico você fazer uma estátua, que já é proibido fazer estátua, ainda fazer uma estátua de uma serpente. Aí, assim, um sábio olha uma situação dessa, acha totalmente fora, né? Mas ele fala claramente que não era para você adorar aquela serpente, era para você olhar para ela só, né? E acabou que o povo depois acabou criando o culto a essa serpente, e acho que em 2 Reis aparece essa entidade que virou, né? Essa serpente acabou virando uma entidade. O povo, né, por conta de uma situação milagrosa, acaba às vezes idolatrando aquela imagem, e aí Deus teve que desfazer isso depois, acho que 2 Reis, que aparece a serpente de bronze sendo destruída, né? Uma outra situação é a prostituta, como você falou também, prostituta e mentirosa. Aí eu fico pensando, se ela não fosse mentirosa, ela ia acabar falando que os espias estavam lá dentro da casa, né? Então, assim, é um senso de humor realmente em confundir os sábios, né? A gente tem uma tendência o aprendizado, o modo de aprendizado nosso, racional, nos leva a achar padrão, né? E Deus fica o tempo todo mostrando para a gente que o nosso padrão é falho, é preconceituoso, e que a gente tem que ter a mente aberta, né? Então, assim, a impressão que dá, esse senso de humor dele, essa ação de humilhar os sábios, é para que a gente fique com a mente aberta, realmente, e não cristalize. Eu vejo muito essa situação do excesso de religiosidade, da espiritualização de tudo, como você escreveu aqui, como um fator que atrapalha a gente de buscar a Deus. Porque você começa a achar que já tem um jeito, né, que só tem um jeito, que está tudo certo, você começa a ter esse tipo de dificuldade, né? E em relação a Daniel, que eu acho que é um cara que você estava falando ali, eu admiro muito 2 personagens que eu me identifico, né? Um é Daniel,
que eu acho que foi um sábio, e ele mostra essa questão da coragem, da fé, de você, apesar de ter tudo contra, né? Você falou que ele foi o segundo do rei, na realidade, ele ia ser o primeiro. Ele era um dos 3 ministros que mandavam nos 120 prefeitos ali, e o Dário, na época, queria colocá-lo como a autoridade máxima, né? E aí ele foi exposto pela questão, né, da religião dele, né, que a gente fala. Então, assim, eu admiro muito, ele não recuou, né? Ele afirmou a fé dele em várias situações, assim também como os 3 amigos dele também fizeram, né? Então, a questão da coragem, né, de você, apesar de ver a morte iminente, racional, falou, eu vou ser morto. O cara mantém a coragem, né, que também é irracional. A gente devia, assim, a coragem, às vezes, se você for ver, coragem é você saber, como você falou, o medo está ali, você tem grandes chances de padecer, mas mesmo assim você confia, né? Então, eu percebo o tempo todo Deus brigando com a nossa mente, brigando no bom sentido, né? Mostrando para a gente que a nossa mente é falha, né? O pastor Dinho mandou na leitura bíblica dessa semana, falando muito sobre, acho que era Reis e Crônicas, e falando sobre Salomão, a construção do templo, né? Hoje eu não sei para quem está seguindo essas mensagens que o pastor manda, né? Mas eu leio todo dia aquilo ali e fico meditando naquilo ali. E é engraçado que no dia anterior, antes de chegar essa mensagem, eu estava lendo Eclesiastes, que eu acho o livro mais mal-humorado da Bíblia, é um livro azedo, né? Mas é extremamente lúcido, né? E você enxerga realista. Assim... É realista, eu acho que, nossa, é impressionante como ele é azedo, mas ele é realista. Aí você pega, você lê Reis, você lê Crônicas que não foram escritos por Salomão, idolatrando, no sentido assim, o trabalho todo que ele fez, né, com o templo de Salomão, aquela coisa toda, mostrando a grandiosidade. Aí você pega e lê o que Salomão escreveu, Eclesiastes, e em Eclesiastes você não vê uma menção dele à construção do templo. Nenhuma menção. Pelo contrário, ele fala que tudo é vaidade em cima de vaidade. É porque daí, né, Gustavo, tem aquela questão. Às vezes você, na vida profissional, né, como rei, faz um monte de coisa profissionalmente, produz, arrebenta lá, é uma referência, mas você tem as suas angústias, as suas dúvidas, tá? Então você tem esse momento de autorreflexão e você não pode ficar parado e não fazer nada fora. E você falou da questão do humor, os rabinos falam que um dos indicativos de inteligência da pessoa é o humor refinado. Então, o humor refinado, não o humor que humilha, né, que desrespeita, mas o humor é um indicativo de pessoa inteligente. Então Deus é bastante inteligente. E você falou da questão de Daniel ter, né, chegado e tal. O que a gente precisa aprender, e um dos objetivos nosso na IPE, é assim, qual realmente é o parâmetro que Deus nos dá? Deus nos dá mandamentos positivos e negativos, né? Nós aprendemos por meio da leitura da Bíblia, dos evangelhos, tal. Então a gente tem um parâmetro. Dentro daquilo a gente não pode ficar adicionando. Por exemplo, uma vez teve uma situação em que se discutia um determinado hábito de alguns irmãos da igreja. E daí estavam lá, não tem que proibir, não tem, tá? Aquela coisa. Daí o pastor Dinho, com a sabedoria dele, interviu e falou assim, olha, nós temos tanta coisa clara que a Bíblia expressa em falar não faz ou faz, e a gente está agora pegando em algo que é um costume, que é algo que foi uma construção e que em outras culturas praticavam. Então, assim, vamos naquilo que é certo. Por exemplo, ele até usou de exemplo, tem gente desonrando pai e mãe, e daí julgando o irmão, porque faz uma coisa que a Bíblia nem proíbe expressamente. Então a gente tem aí a importância, né, de estudar para compreender onde podemos andar, qual é a margem. Desistiu? Amém? Alguém quer perguntar mais uma coisa? Na palavra fala assim, sede forte e corajoso, somente,
mas levanta e anda. Né? Posicione-se, No mundo tereis aflições, Jesus falou. Mas eu venci o mundo e vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Né? Amém. Quando falo levanta, né? Posicione-se, tenha postura. E nunca deixar, obviamente, de, no final, é Ele que nos dá a vitória e caminhar nisso. Amém. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença para agradecer por essa manhã, pela saúde que temos, por podermos estar aqui, Pai, estudando a Tua palavra livremente, Deus. Nós sabemos que ainda nos tempos de hoje, em muitos lugares do mundo, as pessoas precisam se esconder, são atacadas, são agredidas por fazer algo que para nós quase que a gente faz sem dar o devido valor, que é ler a Tua palavra, que é estudar, que é compreender os Teus mandamentos. E nós vivemos numa sociedade em que ainda temos, Deus, esse privilégio. Então nós queremos agradecer por esta manhã, agradecer ao Teu Espírito Santo, porque é Ele que nos mostra, Pai, a verdade, Ele que nos convence do certo e do errado, Deus. Queremos pedir que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, para os nossos afazeres, e que à noite a gente possa cultuar o Teu nome, cultuar a Tua presença com os demais irmãos. Abençoa os nossos pastores, nossos líderes aqui da igreja, e que cada irmão possa usar, Pai, trazer aquilo para a própria vida, aquilo que veio de Ti, Deus. E afasta, Deus, aquilo que é da carne, aquilo que é da racionalidade, para que a gente possa, Deus, cada vez mais compreender a Tua palavra, para que de dia após dia a gente possa cada vez mais parecer, Pai, e atingir a estatura do varão perfeito, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.